In the southwest region of Sao Paulo, Brazil, there's an upscale neighborhood known as Vila Olímpia. A prominent business and financial center in the region, Vila Olímpia is known as one of the most expensive and competitive neighborhoods in the city. One of the many buildings under construction is a new social housing complex for residents of an informal settlement that existed in this same location for decades, a community known as Coliseo. How was the community able to resist displacement and secure formal housing in such an expensive area? Eu tô ansiosa, né, na verdade. Mas tô feliz, porque eu tô voltando pro mesmo lugar que eu nasci, né, minha origem lá. Sempre gostei de lá, não vejo a hora de voltar. Eu sempre escutei essa história, desde quando eu nasci. Ia ter esse projeto, que ia sair, mas na verdade eu nunca acreditei. Era bem difícil acreditar. Trabalho com eventos, né, ultimamente. Tenho profissão em atendente, sou mais da área do restaurante. Tem 3 anos e pouquinho, né, que a gente saímos de lá. Eu tô morando agora aqui, né, no bairro do Campo Limpo, né, no Jardim Piracuama. Moro aqui com a minha esposa e minhas 2 filhas, né. Minha profissão, atualmente, eu trabalho com pintura predial, lavagem, restauração, né. Eu comprei aqui, mas só que é uma comunidade também, né? Aqui não tem escritura, não tem documentação, então vamos dizer, eu saí de uma comunidade e vim para outra. Justiça, quando se trata de pobreza, de comunidade, quando se tratava de Coliseu, se ela já era lenta, ela andava passo de tartaruga. Trabalho com reciclagem. Um dia eu ganho um pouco, no outro dia eu ganho mais um pouquinho. E assim a vida vai indo, né, irmão? Na batalha, todo dia tem que matar um leão grande, né, para sobreviver. Hoje eu moro em Paraisópolis, um bairro que me recebeu com o maior carinho. Moro aqui com a minha filha, com meus 3 netos, com a minha velhinha que está lá deitada, que ela não consegue nem andar. Nós estamos aqui desde 2020. É o tempo que nós estamos esperando para voltar para casa. Bom, a favela Coliseu, ela foi formada durante os anos 50. Houve uma grande seca no Nordeste que promoveu uma forte migração para as cidades do Sudeste. O rio Pinheiros tinha recém sido retificado e canalizado. Então era uma área despovoada, porque antes era uma área meio pantanosa e não dava para construir. Meu pai chegou aqui há mais de 70 anos atrás. E ele veio da Bahia com aquele sonho de enriquecer. Porque nessa época as pessoas não tinham dinheiro para morar no centro, né? Então o centro foi se expandindo. E aí as pessoas veio procurando onde tinham uns lugares vagos para morar. Meus familiares contam que era um brejo ali, né? Você chegava lá, a pessoa construía um giral, e chamava de giral, né? Barraco de madeira, né? Era uma coisa bem feia, cara. Olha, se você está em pé ainda, por misericórdia do Senhor. The Coliseo settlement was established during a period of rapid urban growth in Sao Paulo, which began in the 1950s, when poor families were migrating to the city to look for work. The land beneath Coliseo was privately owned, but the owners had abandoned it, and the government ignored it. As is common in such settlements, residents improvised, establishing an informal market of buying and selling houses. Comecei a morar lá em 86, aí comecei a constituir, comprei um barraquinho pequenininho, que era cheio de buracos, cheio de flecha, né? Fomos arrumando as coisas e nós começamos a construir uma vida. Foi um tempinho também. A situação da favela era uma situação muito ruim do ponto de vista das construções.
fogo acaba com tudo, ó. Ó pra aqui, ó. Ó, tudo podre, cupim comendo tudo. Ó. Muito cupim. Era cheia de buraco, era cheia de rato, de tudo que não prestava, tá vendo? Então, eu vivia com 4 tios e minha mãe, e minha avó, meu irmão. Acho que nós vivíamos em 7 pessoas lá, dentro desse barraco aí. Ah, era muito precária. Nós já tínhamos água encanada, já tínhamos esgoto, já tinha banheiro dentro de casa, porque nos anos 80 a gente não tinha banheiro, fazia-se as necessidades em fossas. Em 1994, teve um primeiro incêndio lá, de grande proporção, né? Em menos de 1 hora, o fogo destruiu quase a metade dos 60 barracos da favela da Vila Funchal. Foi um inferno. Não dá para descrever. Se existia inferno, hoje eu vivi dentro dele. Quando o fogo terminou, a imagem era de completa desolação. E na época, alguns moradores fizeram a reconstrução, alguns tinham condição de fazer de alvenaria, né? Já outros não. Inclusive, nós não fizemos. Meus tios lá fizeram de madeira novamente. Entendeu? Foi assim, foi nesse ritmo aí que a gente foi tocando, né? In 1995, the city of Sao Paulo created a special district in the area called an urban operation, with the goal of investing in major infrastructure projects and driving economic development. The district, named the Faria Lima Urban Operation, would finance a new avenue and other public investments by selling development rights. Social housing for the Coliseo community and other favelas was promised as part of the urban operation. Uma das condições da operação urbana é que as favelas que ali existam sejam urbanizadas no mesmo terreno em que elas estejam. Mas as forças que quiseram tirar aquele pessoal de lá foram imensas. Esse plano da urbanização da Faria Lima, em 95, 96, foi chegando esses empreendimentos aí novos e modernos, né? Aí depois o Santander veio e fez aquele prédio bonitão. Aí em seguida veio o pessoal do Dabo Torre lá e hoje é aquele shopping, JK. Aí depois, em seguida, eles fizeram o quê? O Milênio, encostado no Coliseu. Aí em seguida, em 2000, eles fizeram o Ental, aquele prédio grandão. Então eu vi aquela fundação, é uma fundação que tem 3, 4 andares para baixo. Aqui deu um trabalho, porque atrás do Ental tinha um campinho que nós jogava bola. A luta por moradia começou quando vieram aqui uns advogados falando que a gente tinha que sair do terreno, o terreno era deles. Eu perguntei para algumas pessoas, para um advogado que eu conhecia da igreja que eu frequentava. Ele falou, não é assim, Rosana, vai na Defensoria Pública, constitui um advogado lá e primeiro você tem que começar com a luta do uso de posse do terreno. Foi assim que começou a luta por moradia. The political context changed in 2001 when the national government approved a groundbreaking law called the City Statute, and a progressive city government was elected in Sao Paulo. In 2002, city officials released a master plan which designated hundreds of favela communities throughout the city as Special Social Interest Zones, or ZICE, a special zoning designation that reserves the land exclusively for social housing. Coliseo was one of them. Quando você designa uma ZEIS num terreno privado, os proprietários ficam muito zangados. Não gostam nada, porque é uma área com valor de terreno de mercado muito alto. Mas, uma vez que você determina esse território como ZEIS, ele torna-se uma área onde você só pode construir habitação de interesse social. A ZEIS foi uma nova arma para que eles permanecessem ali, uma trincheira para que eles se defendessem. E a grande importância de ter ZEIS na Vila Olímpia, poxa, a gente vai morar no mesmo lugar, a gente não precisa sair daqui e ir para a periferia da periferia morar.
Tinham líderes ali muito fortes, né? Que queriam permanecer e resistir a uma tentativa dos vizinhos de tirá-los de lá, oferecendo dinheiro. E aí eu comecei a fazer parte da Operação Urbana Faria Lima. E aí que eu fui me dando conta do que era uma operação urbana, o que eu tinha que fazer, como que eu poderia ajudar a comunidade. The urban operation came with an important requirement. A management group was formed to guide the infrastructure investments, which included representatives from the community. E aí foi que eu descobri qual é a importância e quanto é importante um conselho gestor e ele ser todo de dentro da comunidade. E como é importante esse conselho gestor estar com uma cadeira na Operação Urbana Faria Lima, porque ele pode falar pela sua comunidade. O conselho gestor serve para a prefeitura não fazer do jeito que ela quer, e sim do jeito que a comunidade quer. Aparecia um grupo de pessoas fazendo recadastro lá. As pessoas com interesses de querer dar uma pequena quantia ali em dinheiro que a gente saísse, como se quisesse lubridiar a nossa mente para conseguir aquele terreno ali, para futuramente eles conseguirem faturar em cima daquilo, né? A gente nunca caiu nessa ladainha. Porque ele, na verdade, não queria permitir que ele tivesse uma comunidade. Que ali não era para ter uma comunidade de jeito nenhum. Era para sumir do mapa. Sabe uma pessoa que eu gostaria de apertar muito a mão dela? Seria o Nelson Mandela, um homem que falou do apartheid. E por isso passou anos e anos na cadeia. Tentaram nos calar, porque nós temos um mega shopping aqui do lado, que é o JK. Nós temos empresas, megas empresas por aqui. Então, eles não queriam que pobres, né, ficassem na região. Eu moro lá na Funchal, é lugar que eu vou morar, a coisa é muito boa. Mas tá bom pra sambar, vou pedir pra mãe de Deus, que ninguém deve tirar-se embora. Acho que se esse povo pegasse 10% dessa riqueza que ele diz que tem e dividisse com os pobres, não existia ninguém pobre. Coliseum was thrust into the national spotlight when a luxury store for the super rich called Daslu opened next door. The community became a symbol of the nation's inequality. A empresa Daslu veio com aquela luxúria, com aquela frescurada toda que ela tinha lá, que só podia entrar de carro, de terno, de não sei o quê. A imprensa veio e deu uma força para nós, inclusive no jornal. This is Favela Coliseum. It's right in the heart of one of the richest parts of Sao Paulo. The gulf between the rich and the poor is one of the biggest in the world. Um jogador de basquete da NBA dos Estados Unidos, mas um brasileiro, soube dessa notícia e passou a contribuir com eles, com dinheiro, para que eles montassem coisas para os favelados. Astros americanos e brasileiros deixaram as clínicas para jovens talentos para ensinar a quem precisa. Eles se tornaram uma comunidade globalizada. Aí os vizinhos mudaram de atitude. Passaram de uma atitude de hostilidade para uma atitude de colaboração. A prefeitura e a operação urbana, eles tiveram que desapropriar os vários proprietários de pequenos lotes onde estava estabelecida a favela. E depois tinham que aprovar um plano de construção. Agora, demorou pelo menos 20 anos. 20 anos para que esse problema fosse resolvido. Mas muitos moradores não acreditavam. Então, houve-se uma resistência de outros moradores. Espera aí, a gente vai sair e vai voltar mesmo? Ninguém acreditava. Até que um juiz, né, ele chegou e assinou. Ele assinou, ele deu prazo de 3 meses. Falou, agora chegou o prazo final e dia 20 de janeiro de 2020, vocês vão sair. Olha, já chega uma notícia urgente de São Paulo, porque tem uma reintegração de posse na zona sul aqui da capital. E quem tá... 2020, começaram a ser feitas as primeiras remoções do pessoal da favela para preparar o terreno para as construções. 5 horas da manhã ela já tinha o quê? Em torno de 500 policial, máquina,
cavando lá para cortar a água. E aquele desespero para todo mundo sair. Mas então saiu todo mundo tranquilo. Aquela assinatura do juiz, ela deu uma substância, o juiz garantiu que nós votava. A ideia da Secretaria da Habitação é desocupar o terreno para construir 272 apartamentos de moradia popular. As obras devem começar em março e durar cerca de 2 anos. Até lá, as famílias vão receber um auxílio aluguel de R$ 500. With the funds from the urban operation released, the families relocated and receiving rent assistance, and the expropriations complete, construction finally began on the building. The Coliseo social housing complex would include 272 apartments, as well as 7 small commercial spaces for residents who had been operating shops there before. Aí veio a pandemia, né? Que deu uma atrasada na obra. E aí teve que aguardar. O prédio é lindo, para você ter uma ideia. Minhas filhas aqui, elas foram o primeiro a ver o prédio. Quando ela chegou para falar do prédio aqui, ela só sabia sorrir. Falou, pai, caramba, que da hora. Olha aquela entrada, olha lá de cima. Aí mostrou as fotos do prédio, mostrou uns vidinhos. Eu também, quando eu entrei, falei assim, meu Deus, graças a Deus que o senhor não deu uma casa para mim em qualquer canto. O senhor deu uma casa para mim no bairro da Vila Olímpia. É com grande satisfação e felicidade que veio uma luta de mais de 20 anos, hoje sendo parte dela concluída. É isso aí, Zé! O senhor está se rezando. Eu nasci aqui, né? Aqui eu conheço a região, tem escola perto, tem o metrô. Tô feliz. Tem que estar, né? Ela tá vindo pra casa dela, né? Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu aplaudia. Você trazer sua família toda para um lugar desse. Não é brincadeira. Graças a Deus, né? De nós ter nossa casa, de nós ter nossa morada. Vamos lutar agora para deitar e dormir em paz, meu. Porque antigamente você deitava e dormia em paz e o rato estava sempre em cima da cabeça. Hoje não. Hoje o rato está proibido de entrar lá dentro, meu. Não é verdade? É isso aí, mano. Falaram que no Brasil pobre não tem direito a nada. Aqui, ó, o meu direito aqui, ó. Aqui, ó, Deus me honrando aqui, ó. Aqui, ó. Mudou muita coisa, né? Agora eu tenho um serviço para me trabalhar perto de casa, médico, né? A UPA aqui perto da nossa casa, as escolas das crianças, né? Traz sempre bem-estar. Estamos tocando, né? As meninas já estão na escola, já se adaptaram novamente, né? Estou trabalhando, a minha esposa, por enquanto, não tá, porque está cuidando da neném. Nós tivemos mais uma criança, né? Uma bebê, 4 meses atrás. Em questão de trabalho, morando aqui é bem melhor. Porque muitas das vezes você consegue trabalho na Redondeza porque aqui é um bairro que tem muito escritório, muita empresa. Mas a desvantagem é que você tem que sair daqui e ir para a periferia ou perto da periferia para você fazer um mercado mais barato, uma feira mais barata. Fazer compras, essas coisas, eu preciso me locomover para a região mais distante, né? Porque aqui mesmo na Vila Olímpia tem esses pequenos mercados e as coisas lá são absurdas, são muito caros mesmo. O ambiente, assim, melhorou, ambiente limpo, assim, né? Nada daquela bagunça, aquela trinqueiraiada que tinha. A coisa boa é que o rato não passa mais na nossa porta, a água não enche mais, você tem uma moradia digna, você tem um quarto digno, você tem uma cozinha digna, você tem um banheiro digno, uma sala digna, que você pode trazer seus amigos, não é um barraco. E o ruim é que tem que pagar tudo, cara. Coliseo residents pay a monthly mortgage, utilities, and condo fees. And while the mortgage is subsidized, these payments are still out of reach for some residents. Sai muito caro para as pessoas com baixa renda, de salário mínimo. A gente tem que pagar, né? Graças a Deus e ao
meu trabalho, né? Nunca tivemos problema ainda para pagar as contas, não, graças a Deus, né? Não é fácil, não. Porque eu não era acostumado a pagar uma conta de R$1.000 por mês, de R$900 por mês. E nós ganhamos muito pouco na rua. Eu sempre morei em comunidade. Muitas vezes você não pagava água, que era o gato. Muitas vezes você não pagava luz. Muitas vezes você não pagava muitas coisas, mas aqui você não corre o risco de ter incêndio. Aqui você não corre o risco de ser inundado. Aqui você não corre muito risco de muitas coisas. E lá na comunidade você corria o risco de tudo 24 horas. Então, para mim, custa caro. Mas você se sente muito mais seguro. Entendeu?